Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 44. Para que você possa acompanhar também na sua Bíblia. Se você pode, pegue aí. Se não, anote, para que depois você possa ter esse contato com a palavra de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá bem escondido e cheio de alegria, vai vender todos os seus bens e compra aquele campo. Vou repetir. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá bem escondido e cheio de alegria, vai vender todos os seus bens e compra aquele campo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Bendito seja Deus por esta palavra, porque foi a palavra que muitos de nós vivenciamos. Porque se o reino dos céus não fosse como um tesouro escondido, muitos de nós não o descobriríamos. Houve um despertar na nossa vida. Sempre fui católico, gente. Minha família é uma família católica. E eu lembro da gente ainda pequenininho, aprendendo a andar e sendo levado para a igreja. Mas você tem uma memória tão antiga assim? Tem. Aprendendo a andar e sendo levado para a igreja. Lembro das minhas irmãs pequenininhas também sendo levadas. Era uma época mais difícil, não conseguíamos ir tanto quanto gostaríamos, mas era lá onde nós íamos celebrar a nossa fé. Mas eu vivi até os meus 14, 15 anos, como muitos cristãos e como muitos católicos vivem, em que a fé, a sua religião é um adereço. É bom, é importante, olha, precisa rezar. Precisa rezar, senão vai para o inferno. Olha, toma cuidado, Deus está vendo. Então, vivi aquela religiosidade tradicional, não é? Social, e muitas vezes é suportada pelo medo. Mas um dia eu encontrei esse tesouro. Um dia ele reluziu aos meus olhos. E eu me lembro direitinho, quando na Páscoa de 1989, eu fui pela primeira vez a um grupo de oração. Gente, amanheceu na minha vida. Amanheceu, o sol se abriu para mim. Era noite naquele grupo de oração. Era toda sexta-feira à noite, mesmo grupo do Marcos, que eu falei agora, que faleceu ontem. Era noite o nosso grupo de oração, na sexta-feira. Mas aquela noite se transformou em dia na minha vida. Porque de repente dissiparam-se as trevas que me cobriam. Naquela noite, Deus arrancou de dentro da minha alma uma solidão que eu carregava, uma solidão muito grande. 14, 15 anos, solitário. Eu estava sempre triste. É claro que assim, quando você está falando de criança, quando você está falando de adolescente, jovem, a própria jovialidade dá para a gente momentos de alegria. Mesmo a criança mais triste, você joga um brinquedo no colo dela, ela brinca, ela se alegra, ela ri, não é? Mas o pano de fundo qual era? Tristeza. Sentimento de morte.
Eu vejo algumas pessoas atormentadas aí com pensamentos e adoecendo por causa de pensamentos ruins. Gente, pensamento ruim, negativo, aquela voz que fala dentro da gente, se a gente não der um cala-boca nela, ela domina a nossa vida. E a muitos pode arrastar até para a loucura. Porque tem pessoas que interagem com essa voz, né? Vou até retomar aqui a palavra de hoje. Você combate um pensamento nocivo com uma verdade. Não se interage com a tentação. Então, antes eu ficava ruminando aqueles pensamentos ruins que vinham à minha mente, pensamentos pessimistas. Um sentimento de uma presença ruim me acompanhando, sabe? Muito medo. Mas quando Jesus entrou na minha vida, e me permita usar essas expressões que foram até se transformando num clichê, mas não tem outro jeito de dizer, porque Ele entra na vida da gente. Quando Jesus entrou na minha vida, porque eu abri a porta para Ele, aquelas vozes tiveram que se calar. Eu aprendi a rezar aqueles pensamentos, sabe? Eram pensamentos terríveis, de negatividade, malditos, vou lhe dizer. Isso não vai dar certo, isso é ruim, você é ruim, exaltando o que tem de pior em nós, sentimentos de rancor, sentimentos de ódio. E chega uma hora que você percebe que nem são pensamentos seus. Que quando a gente abre esse espaço para o mal, o maligno põe esses pensamentos na gente. Alguns não são nossos, são dele. Mas como está tudo ali misturado, né? É muito difícil você separar um pensamento que o mal plantou dentro de você do pensamento mal que você teve. Porque mal por mal eles vão se misturando. Mas aquilo que é inspirado pelo diabo é de uma letalidade terrível. Às vezes nem parece tão mal. Esse é que é o grande problema. A tentação, ela é astuta. Às vezes ela semeia dentro de você um pensamentozinho que você acha que não. E você pensa que os seus são piores. Mas onde que você percebe qual é o pior? Pela letalidade, pela vida que te tira, como aquilo vai matando você. E eu aprendi a rezar esses pensamentos. Eles acabaram. Porque quando vinha um pensamento desse, ruim, negativo, de tristeza, de morte, sabe? De rancor, eu trazia aos pés de Jesus e pedia: Senhor, esse pensamento não é meu. Ou eu não quero esse pensamento comigo. Jesus, eu ponho esse pensamento aos teus pés. E eu sei que a tua cruz e o teu sangue derramado foram capazes de destituir toda a força do mal. Por isso eu peço que o teu sangue caia sobre esse pensamento. Era assim mesmo que eu rezava e continuo rezando, viu? E às vezes eu estava sozinho, eu punha a minha mão sobre a minha testa e dizia: Senhor, derrama o teu sangue precioso sobre os meus pensamentos, sobre a minha mente, para me libertar de todo pensamento negativo, de todo pensamento pecaminoso, de todo pensamento diabólico, de todo pensamento que me afasta do que é bom, que me afasta de ti, que me afasta dos teus planos para a minha vida. Sabe como é que você percebe que aquele pensamento, ele provinha da tentação? O diabo, ele para de trazer aquele pensamento quando ele percebe que com isso ele provoca em você um espírito de oração. Quando o pensamento é seu, ele é menos maléfico, mas ele dura um pouquinho mais, porque é de dentro de você. Mas quando é a tentação que está colocando, e você começa a rezar aquele pensamento, o maligno para. Porque em vez de te promover um mal, ele está promovendo a sua união com Deus. Então ele para. Porque do mesmo jeito que a gente às vezes se angustia com a possibilidade de cometer um erro, não é?
Outro dia nós recebemos aqui o testemunho de um marido agradecendo, sorrindo para a vida que teve, e até uma palavra de ciência que o Elias trouxe, porque ele estava angustiado diante de uma moça que apareceu no trabalho dele, e ela estava jogando um charme para ele, e ele estava encantado pela menina, e ele estava vivendo uma grande angústia, porque ele ama a esposa, ele está bem no casamento dele, mas ele estava se enfeitiçando pelaquela menina. Tentação. Então havia um desejo de encontrá-la, de vê-la, ele já esperava por ela, mas uma angústia diante da possibilidade dele cair em adultério, porque ele não queria isso. Do mesmo jeito que uma pessoa se angustia diante de um mal que ela não quer fazer, meu Deus, eu estou quase caindo nisso, estou angustiado, porque eu estou sendo arrastado para isso, ao mesmo tempo que eu não quero, eu quero. Essa divisão, eu não quero e quero, ela gera em nós uma angústia terrível. O diabo também vive essa angústia. Mas sabe qual é a angústia dele? Ele quer te fazer o mal, mas ele fica angustiado com a possibilidade de esse mal se converter num bem. Então ele estuda, ele te analisa. Se o mal que ele vai te fazer, de repente você não vai tomar uma direção que vai causar um bem na sua vida, porque o maligno só sabe fazer o mal. Eu digo para você que aquelas orações que o Espírito Santo foi me inspirando a fazer, elas foram libertadoras na minha vida. Gente, eu descobri um tesouro. Eu não tive um mestre, eu não tive um guia humano, eu não tive ninguém para dizer assim, essa pessoa foi lá, me doutrinou, me levou pela mão. Não tive. Eu tenho que testemunhar para você que quando a gente abre as portas da alma para Deus, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Ele nos pega pela mão e nos conduz. Então a gente não erra mais. Por causa da nossa fraqueza nós erramos. Mas se existe abertura para Deus, existe humildade. E a gente permite que esse mesmo Espírito Santo use os meios, as situações, os fatos e as pessoas para nos corrigir. A gente percebe que Deus está nos corrigindo. E não nos entristecemos não, nos alegramos. Porque é prova de amor um pai corrigir o filho. E eu fui caminhando de amor em amor, apaixonadamente até o dia de hoje. Eu descobri esse tesouro, que estava velado para mim, que não era óbvio para mim, como não é para muita gente. Eu descobri um amigo que nunca mais me deixou, na verdade ele nunca havia me deixado, mas eu era incapaz de me valer dele, de eu prestar atenção nele. Jesus se tornou para mim o meu amigo mais precioso, mais íntimo, o tesouro da minha alma. E diz aqui a palavra que a pessoa vai lá, esconde para depois comprar. É interessante que a gente vive um momento meio no início é o meu momento com Deus. A gente não fala muito, a gente não conta para as pessoas de início. A gente quer viver esse amor com o Senhor, até que isso lança raízes dentro da gente. E aí sim a gente compra e vende tudo para comprar esse tesouro. E quem vê a gente vendendo tudo para comprar esse tesouro fica escandalizado, né? Como é esse vender tudo? Quando eu percebi que o que Deus queria de mim era que eu entrasse na Canção Nova, eu deixei tudo que eu tinha. Deixei minha paquerinha que eu tinha ali na época. Deixei até o meu grupo de oração que eu amava e amo demais. Deixei a minha família até a contragosto dos meus familiares, não vou dizer só dos meus pais. Muitos familiares meus se lamentaram pela escolha que eu fiz. Se lamentaram. Deixei o concurso que eu fiz e que foi tão difícil passar, e que eu amava. Deixei a minha profissão e cheguei na Canção Nova trazendo praticamente nada, mas era o meu tudo. Tudo o que eu tinha eu deixei
para ganhar o tudo que é esse tesouro maravilhoso que diz aqui a palavra de Deus. Tesouro escondido, que vale a pena. Para você entender bem o que é esse vender tudo, nada pode ser mais precioso do que Deus reinar na vida da gente. Se a escolha que nós vamos fazer vai na contramão do reinado do Senhor na nossa vida, nós temos que jogar essa escolha no lixo. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E se uma atitude que eu tenho, ou se uma escolha que eu faço, ou se uma decisão que eu tomo, não é? Comportamento. Vai na contramão do senhorio de Jesus. Se eu estou virando as costas a Jesus, meu Senhor, essa decisão, essa escolha, isso não é para mim. Jesus Cristo é o meu Senhor em todo o tempo todo, para toda a minha vida, e eu não quero outro. E para que a gente entendesse isso, Jesus conta uma parábola. E aí eu pergunto para você, essa parábola você acha que fala de quem? O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, no meio do mato, no meio da roça, provavelmente na parte mais erma, mais inóspita, onde você não tem ali plantio, porque senão alguém já teria encontrado. Você que tem um sítio, você que tem uma chácara, você que tem uma fazenda, sabe aquela área onde você nem sequer planta, porque ali custa investir naquele lugar, não vai ser legal. Tem outros lugares melhores para você investir na sua própria terra. Um homem tinha uma fazenda assim, e o outro, caminhando naquela fazenda, achou um tesouro escondido num campo. O encontrou. Se ele pegasse aquele tesouro em terra alheia, era roubo. Por que ele não levou o tesouro? Porque era roubo. Porque uma pessoa aparece com um dinheiro, isso não é de hoje não é? Você tem aí a Receita Federal, a Receita Estadual. Se num estado você aparece com um dinheiro aí de grande monta, você tem que dizer de onde veio. Veio do quê? Brotou no seu colo, não é? Caiu do céu? Esse dinheiro é dinheiro de roubo, de tráfico? De onde veio esse dinheiro? Não é? Houve algum ganho cujo imposto não foi pago? Naquela época era a mesma coisa. Então, se aquele homem levasse esse tesouro, ele não ia poder usar. E se começasse a usar, ia ter que explicar de onde. Então, muito inteligentemente, o que ele faz? Esconde de novo, avalia quanto custa aquela terra, e provavelmente pagou a mais, vendeu tudo que tinha, porque ela não estava à venda, ela não estava em oferta. Vendeu tudo o que tinha e fez uma oferta irrecusável para o dono. Irrecusável. Então, e compra aquele campo. Aí eu te pergunto mais uma vez, essa história fala de quem? Do homem que comprou ou do homem que vendeu? E se você me permite, quero fazer mais uma pergunta, porque aqui tem dois homens. Tem o homem que comprou e tem o homem que vendeu, porque a terra não se vende sozinha. Alguém vendeu a terra, então é um sujeito oculto aqui nesse texto. E alguém comprou essa terra. Sim. A pergunta que eu quero lhe fazer é: qual dos dois é você? Você é aquele que vende ou você é aquele que compra? Porque eu não sei qual dos dois aqui é mais evidente. O homem de sorte que encontrou o tesouro, ou, me permita mais uma vez, o estúpido que vendeu o campo sem saber a fortuna que ele guardava. Vendeu sem saber o que estava vendendo. Não soube apreciar o que ele tinha nas mãos. Olha, é muito importante a gente prestar atenção no vendedor. No vendedor que não soube avaliar o que ele tinha. Porque quando a gente não sabe avaliar a vida da gente, nós desperdiçamos a nossa vida.
quando nós não sabemos avaliar os nossos amores. Nós destruímos os nossos amores. Quando a gente não sabe dar valor à nossa família, qualquer outra família nos encanta. Quando a gente não sabe dar valor à nossa casa, qualquer lugar é melhor do que onde nós moramos. O problema não está no lugar. O problema está na gente. Então esse homem não soube avaliar o que tinha. E acreditando que fazia um grande negócio, ele perdeu a melhor das oportunidades da sua vida. Perdeu a melhor das oportunidades. Porque tem oportunidade que passa e não volta mais. Cada pessoa que entra na vida da gente pode ser um tesouro que nós vamos incorporar ao nosso patrimônio, ou que nós vamos perder. Quanta gente olha com tristeza dizendo: aquela era a mulher da minha vida. Os anos de namoro que eu tive com ela foram os melhores, mas eu sempre estava em busca de uma fantasia, sempre projetando um ideal, e ela não foi o suficiente para mim naquela época. Agora está casada, tem filhos, está feliz com o marido dela, mas depois dela ninguém na minha vida passou e foi como ela. Diz Agostinho, Santo Agostinho: tenho medo da graça que passa. Tem graça que passa. A mesma coisa com a mulher. Quantas mulheres tiveram um bom homem ao seu lado? Mas esses dias eu estava vendo uma entrevista em que o repórter perguntava a umas atrizes norte-americanas qual era o tipo de homem que ela achava legal, assim. Aí elas foram pondo vários valores: honesto, fiel, tal. Aí ele perguntou para elas: mas que tipo de homem vocês gostam mais? Não, perguntou para ela: e esse homem, onde é que você o encontra? Aí elas: dentro da igreja. Atrizes famosas, que não tem vínculo nenhum com a igreja, sabe que existem certos valores que são indispensáveis, não é só numa família, num casamento, num bom relacionamento. Sabe? Para você ter aquela pessoa na sua vida, seja na qualidade de um amigo, de um sócio, tem um mínimo de princípios, de valores que essa pessoa precisa ter. E elas descreveram esses princípios, esses valores, e depois elas falaram, não foi o repórter, elas disseram: esse tipo de homem a gente acha na igreja. E ele perguntou: e quanto tempo vocês não vão à igreja? Elas riram, embaraçadas, constrangidas, e desconversaram, mas deram a entender que E depois ele perguntou: mas qual é o tipo de homem que vocês gostam? Esse cara, ou aquele mauzão, né? O bad boy. O bad boy. Me permita, cada um colhe o que planta. Se você quer um mauzão que fica ciscando em tudo enquanto é terreiro, galinhando para aqui, galinhando para ali, enchendo a cara, descoladaço, né? As roupas bem transadas, muito além do tempo dele, né? Todo diferente. O cara é uma estrela, ele arrasa, ele brilha. Um dia, minha querida, quando você casa com esse cara, você descobre que você vai ficar ofuscada por ele. Sabe? Eu acho que dentro de um casamento, pelo menos nesse aspecto, quem tem que brilhar é a mulher, sabe? Ela é quem tem algumas situações que ela precisa ser o destaque. Não é à toa que quando a gente casa, o homem põe um terno e a mulher põe um vestido de noiva, daqueles assim exuberantes, né? Ninguém diz assim: eu quero ir no casamento para ver o terno do noivo. Você já ouviu alguém falar isso? Mas até os homens, que não estão muito aí com isso, prestam atenção no vestido da noiva, porque é o momento dela, né? Mas às vezes a pessoa quer um camarada como esse, que ele arrasa. E não tem problema arrasar, tá?
Mas tem uma série de princípios que acompanham esse descolado, que para ele ser descolado ele precisa carregar. É o mais louco da turma, é o que vai na contramão de todas as regras, é aquele que bebe mais, é o mais permissivo, é o que se envolve com todas. E às vezes a mulher ela acha que ao se envolver com esse homem ela está conquistando um troféu e que ela vai ter o que as outras não tiveram, porque ela encheu os olhos dele e não entendeu que dentro desse perfil ela é apenas mais uma. E por causa de um camarada assim, às vezes ela perde o homem da vida dela, que estava ali, bom, presente, amigo, solidário, procurando compreendê-la, né? E foi uma escolha, foi uma troca. Aí olha para trás e diz: eu escolhi errado, agora não adianta ir buscar, porque esse homem tem uma família, tem uma esposa, tem filhos. Repito, tenho medo da graça que passa, porque tem graça que passa pela vida da gente. Eu dei aqui o exemplo conjugal, porque ele tem um impacto na nossa vida maior, gente, do que qualquer outra coisa, maior do que o profissional. É grande o impacto de um relacionamento conjugal na vida de um ser humano, tanto que muda a pessoa. Depois que você casa, você não é mais só você, você é você e o outro. Então, por isso, eu dei esse exemplo, mas você pode aplicá-lo às inúmeras situações da sua vida. Um amigo, um sócio, um colega, uma comunidade na fé. Talvez no seu caso seja a sua paróquia, seu grupo de oração. São graças que entram na vida da gente, que às vezes passam. Então, quando nós não valorizamos o tesouro que nós temos, nós arriscamos a colocar uma grande placa que diz: vende-se este campo. Tem marido que meteu uma placa no peito da esposa: vende-se. Vende-se. Não ligo, não cuido, estou nem aí. A vida é dela, ela quem sabe, ela faz o que ela quiser. Tem mulher que por rancor, pirraça, porque ele não preenche as expectativas dos caprichos dela, meteu uma placa no marido: vende-se. Olha, na boa, tá cheinho de compradora, só está esperando você largar para poder pegar. Porque está faltando homem de verdade hoje em dia. Está faltando, entende? Cuidado para não meter uma placa no seu marido: vende-se, está disponível, pode levar, né? E às vezes o tesouro que nós desperdiçamos é justamente aquele que Jesus manda juntar nos céus. Tem um tesouro que Jesus diz para nós que nós não devemos nos preocupar com ele. Sua roupa, a traça corrói. Até se você tem há muito tempo, né? Pode dar uma olhadinha lá, que se você não está visitando essa roupa, já deve estar com uns furinhos ali. Traça, vai lá e corrói, não é? Dependendo do lugar, mofa. Dependendo do lugar, é muito poeira. Se você não protege, perde o brilho, queima com o sol, né? Roupa. Ouro. Queira Deus, não ponha um ouro no seu caixão, porque senão nem depois de morto você vai ter sossego, que alguém vai abrir a sua cova para poder pegar o seu ouro. Então, se acontece de eu ir embora primeiro, nem a minha aliança eu quero no dedo. Pega, dá para a Canção Nova, Pai das Misericórdias, Santuário Pai das Misericórdias. Deixa o meu corpo descansar em paz, porque senão alguém vai abrir meu túmulo para poder pegar aquilo que tem de jóia ali. Esses tesouros deste mundo, eles ficam, mas Jesus diz: ajuntai para vós tesouros no céu. Qual precisa ser o meu tesouro? A vida eterna, sabe? A maneira como eu vivo o meu tempo é um tesouro que constrói a eternidade. Eu preciso ajuntar um tesouro que é a aplicação do meu tempo.
São aquelas escolhas que a gente falava aqui no começo. O que eu quero construir nesse mundo? Os meus relacionamentos precisam ser um tesouro, gente. Relacionamento com o pai, com a mãe, com o filho, marido e mulher. Os amigos que Deus lhe deu, aqueles que você cativou de alguma maneira. São tesouros que precisam cuidar. A nossa salvação é um tesouro precioso que a gente não pode deixar roubar. A salvação dos outros, a caridade. Conta que o dono de uma magnífica casa de férias, a casa no pé das montanhas, lá na França, nos Pirineus, né? Depois você entra aí e pesquisa para você ver, o lugar é lindo. Diz que um dia ele se encontrou com um amigo dele, um amigo poeta. O cara gostava de escrever. E de vez em quando ele emprestava a casa para esse amigo dele que era poeta. E falou para esse amigo com muita tristeza, sabe? Estava chateado, porque ele queria vender a casa e não conseguia. Ele disse, estou precisando vender a minha casa que você conhece tão bem. Mas até agora você acredita que eu não consegui? Ô meu amigo, você que escreve tão bem, será que você não podia fazer um anúncio para poder fazer a propaganda? Aí o amigo dele, poeta, pegou o lápis, o papel e escreveu: vende-se encantadora casa de madeira no bosque, onde os passarinhos cantam ao longo das alamedas, animados pelo som das águas que descem transparentes e borbulhantes das encostas das montanhas nevadas. A casa aconchegante ilumina-se e aquece-se ao fogo da lareira que exala delicado perfume de madeira por sua chaminé. Aí, algumas semanas mais tarde, o poeta se encontrou com o dono da casa, o comerciante, o vendedor, e perguntou: e aí, vendeu a casa? Ele respondeu com um profundo agradecimento: vender a casa que nada, depois daquela descrição que você fez, eu percebi a maravilha que eu possuí e desisti de vendê-la. Gente, o dia em que nós valorizarmos a nossa família, as amizades que nós temos e a nossa paz interior, nós não vamos vender por nenhum preço. Só sabe o que é ter paz quem um dia perdeu a paz. A gente não vende a paz da gente, nem por dinheiro, nem por relacionamento extraconjugal, nem por uma maracutaia que propõe para a gente, nem por tomar partido em coisas do interesse dos outros, nem em se colocar em situação de perigo e de risco por causa da irresponsabilidade de alguém. A paz da gente não tem preço. Não tem preço. Sua família não tem preço, nem mesmo o preço de um novo relacionamento, de um adultério. Não tem preço. Quando nós apreciarmos a virgindade, a castidade, como nós ouvimos esse testemunho que a Valdênia trouxe para nós, quando apreciarmos a virgindade ou a fidelidade matrimonial, nós não vamos arriscá-la por motivo algum. Não arrisque a fidelidade do seu matrimônio. Não se envolva com pessoas que trazem perigo para você. Se eu me sinto só, converse com seu esposo, resgate a amizade entre vocês. Se ele não se abre, se apoie na sua família. Por isso que a gente não vende chocadeira. Volta para os seus irmãos, para a sua mãe, para o seu pai, para os seus tios, primos, aquelas pessoas que convivem com você há algum tempo. Busque apoio na sua família, nos seus irmãos na fé. Mesmo assim, os irmãos na fé, com cuidado. Se é um homem ou se é uma mulher, no seu caso, né? Um homem se você é a esposa, ou no seu caso, uma mulher se você é o marido. Não ponha em risco o seu matrimônio por uma infidelidade. Não ponha. Não jogue o seu tesouro no lixo. Você que escolheu consagrar-se a Deus através do sacerdócio, através da vida religiosa, minha querida, quanto sacrifício você fez para chegar até aqui? De quanta coisa você abriu mão, minha irmã? Quanta coisa. E às vezes uma ilusão vai pondo em xeque as belas escolhas que nós fizemos no decorrer da nossa vida, inclusive a sedução e a proposta de uma vida dupla.
desde que ninguém saiba. Ninguém precisa saber, você sabe, Deus sabe. Não tem a ver com os outros, tem a ver com você. Tem a ver com você ser fiel a você mesmo, aquilo que você acredita, a escolha que você fez. A sua entrega não ficará sem recompensa, não ficará. E se você traiu essa entrega, Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de todas as iniquidades. Qual noiva virgem, Ele te recebe de volta, mesmo que você tenha perdido até a sua castidade. Volta para o seu tesouro, porque Deus também tem um tesouro, e esse tesouro é você. Deus tem um tesouro e você tem um tesouro. Então, se nós valorizarmos o tempo e a nossa eternidade, né, a vida eterna, nós não vamos expor isso por nada. Eu não posso colocar em risco a vida eterna, a minha salvação. E precisamos voltar a ensinar para os nossos filhos que existe um céu, que existe um purgatório, que existe um inferno e que tem escolhas que põem em perigo a nossa salvação, a vida eterna que Deus tem para nós. Então, há pessoas que não descobrem, nem valorizam a própria dignidade e por isso se desperdiçam. Será que você não está se desperdiçando? Será que você não colocou uma plaquinha de vende-se em você? Será que você não está se entregando por qualquer mixaria? E dinheiro não é a única moeda. Às vezes a gente se entrega por causa de um jantar pago. Às vezes a gente se vende por causa da casa boa e cara que aquela pessoa tem, que pode me acolher nela. Às vezes a gente sofre horrores para ser associado a uma pessoa que é badalada, que é conhecida. Eu quero meu nome ligado a esta pessoa. Sério mesmo. Que você vai entregar muito, se não tudo, em troco de nada. Se você não se valoriza, Deus te valoriza. E sabe o que para Deus não tem preço? Você. Por isso Ele diz: troco nações por causa de ti, entrego mundos em troca de ti, pelo fato de valeres muito aos meus olhos, de teres peso para mim e de eu te amar. Outros, tem gente que não avalia, né? Nem cuida da riqueza que é a natureza, não respeita, não cuida dela. Hoje a gente está pagando preço aí de muitos descuidos em relação ao mundo em que a gente vive. Então queira Deus, nós não tenhamos que perder o tesouro para valorizar o que temos. Para nós rezarmos agora um pouquinho, eu pergunto: quais são os seus verdadeiros tesouros? Te ajudo. Vou mudar a pergunta para te ajudar e para me ajudar. Quem são seus amigos? Quem são seus amigos? Você está cuidando da sua família? Está cuidando? Você valoriza os seus pais? Você tem tempo para os seus filhos? Você está cuidando da sua saúde? Sua saúde é um tesouro. O tesouro, quer saber qual é o maior tesouro material que a gente tem? O maior tesouro material, mais do que o camarada mais rico desse mundo em dinheiro, esse tesouro se põe acima. Sabe qual é o maior tesouro material que você tem? A sua saúde. Porque saúde, dinheiro não compra. Compra tratamento, compra médico, não é? Tratamento médico, compra remédio. Saúde não compra. Sua saúde é um tesouro, então cuide para você não perder. E da saúde da sua alma, você está cuidando? Porque às vezes a gente faz de tudo para não perder a saúde do corpo, não faz nada para não deixar morrer a nossa alma. E por último eu pergunto: o seu maior tesouro é Deus? Vamos rezar e vamos dar essa resposta ao Senhor em oração agora. Lá está o meu tesouro,
onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque hoje todos nós estamos sendo despertos para descobrir aí qual é o tesouro mais valioso que nós temos. Eu agradeço, Senhor, por ter te encontrado, porque encontrar o Senhor é uma graça todos os dias. E agora você também, que está fazendo essa experiência, ficou ouvindo o Márcio e ficou com esse desejo, eu quero ter essa experiência do Márcio, de encontrar Jesus. Que bom que você está sendo desperto. Aprecie esse tempo novo que o Senhor inaugura na sua vida. Aprecie. E mesmo nós que já encontramos, cada dia é um dia novo, que Deus abre de oportunidades. Vamos apreciar. Então agora o Senhor vai tirando toda a sua agitação, toda a nossa agitação. Você que acordou agitado, preocupado, ansioso, anda num tempo muito perturbado, o Senhor vai acalmando, porque você pediu a graça e a graça chegou, a graça do Espírito Santo, que vai trazendo esse novo de Deus, a vontade de Deus, o maior tesouro que qualquer ser humano precisa, descobrir o Senhor como amigo. Você que está aí ouvindo agora a Rádio Canção Nova, assistindo perto de um lago, o Senhor te despertou para a fé, ficou com o desejo de voltar para a igreja, ficou com o desejo de voltar para o Senhor. E não sei se é em uma grande cidade onde você acompanha a nossa programação agora, mas também está sendo desperto para voltar para a fé. Não sabia que existia esse caminho. Você vivia socialmente esses encontros, de vez em quando ia na missa, mas agora sentiu esse desejo, puxa vida, eu quero essa vida com Deus. Obrigada, Senhor, porque é a melhor escolha que esse meu irmão, essa minha irmã está fazendo agora. Vale a pena trocar tudo pela vontade de Deus. Abrir mão de muitas coisas por causa de Deus. Bendito seja você que está fazendo a decisão. Sabia que o caminho que você estava indo era um caminho contrário a Deus, que não ia agradar o coração de Deus, e agora você toma essa decisão. Não, eu vou pelo caminho de Deus. Parece um caminho mais longo, né? E para muitos de nós vai ser. Mas você toma essa decisão agora. Escolho Deus. Escolho Deus, escolho o Senhor. Obrigada. Todos nós podemos agradecer pela oportunidade, porque Deus nos deixa livres, viu? Escolha livre. Não quer Deus? Experimente a sua escolha. Eu quero dizer, Val, eu escolho Deus.